Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula, a lição de número 5, os inimigos do cristão. É por demais relevante que você, como salvo em Cristo, tenha consciência que ao longo da nossa caminhada para o céu, do nosso destino para as mansões celestiais, nós vamos encontrar, ao longo dessa estrada, 3 inimigos, os quais trabalham para denegrir, atrapalhar, rebaixar a obra que Cristo fez em nós. O apóstolo São Paulo, em Filipenses 1:6, ele diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o trabalho do diabo, o trabalho do nosso inimigo feroz, contumaz, é desfazer a obra que Cristo realizou em nossas vidas. De modo que isso pode ser feito por meio de diversos canais que Satanás usa, que o diabo usa, para que não creiamos na Bíblia, para que não vivamos em santidade, para que não vivamos em oração. Em pleno século XXI, estamos tendo uma avalanche de ensinos que batem de frente a Bíblia Sagrada, não tendo-a como um livro inspirado, um livro santo. Ademais, acrescenta-se a isto que vãs filosofias, ensinos de homens com suas mentes cauterizadas, estão negando o Senhor, falando que o diabo não existe, falando contra a igreja, negando a oração. Eu quero dizer ao querido irmão, à querida irmã, tudo isso é artimanha de Satanás. É uma estratégia do diabo para atrapalhar a boa obra que Cristo começou em nós. Aliás, quando nós vamos para 1 Timóteo, você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar aí comigo, no capítulo 4, olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, verso 1. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja que aqui Paulo está tendo uma revelação do Espírito Santo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a sua própria consciência. Olha o que eles fazem. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Nós podemos analisar que esses homens, com as suas consciências cauterizadas, que andam afirmando que a Bíblia é um mito, que Satanás não existiu, na verdade são homens que estão sendo usados, ou seja, instrumentos de Satanás, com doutrinas erradas, que busca afastar você da verdade. Todos esses homens que nós iremos falar aqui, com suas consciências cauterizadas, que seguem a teologia liberal, que negam o Senhor, que nega a Cristo, que aprova o mundanismo, seja ele quem for, ele está sendo um instrumento de Satanás para atrapalhar você a não andar na verdade divina. Para tanto, devemos ter todo o cuidado com esse assunto. A nossa lição, ela trata dos 3 inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. Os 3 vão se opor de modo ferrenho para atrapalhar a sua caminhada para o céu de glória. Esses inimigos não desistirão até o dia de atravessarmos os portais celestiais. Porém, nós temos ao longo dessa jornada também 3 amigos que não nos abandonam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E com ele nós podemos vencer. Podemos seguir em frente. A temática da lição: os inimigos do cristão. Texto áureo:
Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Essa é a mensagem bíblica que nós estamos colocando aqui neste prefácio para alertar aos nossos irmãos sobre os inimigos que visam desfazer a obra que Cristo começou em nós. No primeiro ponto, nós iremos abordar sobre o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Subponto 1. O diabo é real. Subponto 2, a descrição de Satanás. Subponto 3, a identidade do inimigo. Veja que nesta lição, nesse primeiro ponto, nós estamos destacando a importância do cristão conhecer ou tomar ciência de quem seja ou de quem é o seu opositor, o seu inimigo. Primeiramente, eu quero dizer a todos que nós não devemos ser relapsos nesse particular. Quando nós lemos Lucas 22, 31, Jesus alertou a Pedro sobre o que o diabo queria fazer com ele, colocá-lo na peneira. Podemos perceber que Pedro não levou a sério e ele foi totalmente envergonhado porque negou a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós não podemos brincar com Satanás. Nós não podemos baixar a guarda. Ele é um inimigo astuto, sagaz. Ele visa e trabalha 24 horas para nos envergonhar e para tirar de nós aquilo que Cristo já nos deu. Esse é o trabalho desse inimigo feroz. Porém, importante dizer de imediato aos nossos queridos irmãos que nós não podemos temer ao diabo. Por que não podemos temer ao diabo, pastor Aziel? Porque nós sabemos, 1 João 4,4, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós lemos a palavra de Deus em Tiago 4,7, a passagem é enfática: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se o diabo tem poder, se o diabo é um ser sagaz, se o diabo é um ser perigoso, a Bíblia está descrevendo assim, mas a mesma Bíblia que o descreve como sagaz, como astuto, como serpente, ela deixa claro para nós que aquele que anda no Espírito não teme ao diabo. Aquele que tem Jesus na vida não teme a Satanás. Se você está na carne, está no eu, se você está na fraqueza humana, você teme a Satanás. Porém, se você está em Cristo, você tem uma nova vida, você tem autoridade para vencer a Satanás e não temer os seus ardis. Se você está em Cristo, você pode resistir ao diabo. Quem tem Cristo na vida, quem está cheio do Espírito Santo, não tem medo das astúcias, das marmotas, das sagacidades de Satanás. Porque o Espírito Santo te dá sabedoria para vencê-lo. O Espírito Santo te dá autoridade. E lembrando, maior é o que está em vós. Colossenses 3, do 1 até o verso 3, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. De modo que o crente que tem ciência que maior é o que está em nós, o crente que tem consciência que o Espírito de Deus está em sua vida, o crente que tem consciência que já se sujeitou a Deus, pode resistir ao diabo. Querido irmão, querida irmã, não se resiste ao diabo com azeite, não se resiste ao diabo mapeando cidade, não se resiste ao diabo estudando estratégias de como vencê-lo. Se vence o diabo tendo Cristo na vida, tendo o Espírito Santo na vida, sujeitando-se a Deus. Isso está claro em 1 Pedro 5,8.
quando ele diz que o inimigo está ao nosso derredor como leão, rugindo, procurando nos tragar. Mas Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, ele está em nós. Quando você lê Marcos capítulo 5, a Bíblia diz que só porque Jesus chegou em uma região, uma legião de demônios se assustou. Veja que o poder de Jesus é grandioso. Não há em Satanás, nos seus demônios, qualquer poder ou força para combater a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não tenha medo de Satanás. Tenha medo de não ter uma vida cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo, cheia de temor. Porque se você se sujeita a Deus, você já tem tudo para vencer o diabo. Então, é muito importante atentarmos para isto. A primeira coisa que nós podemos analisar é que o cristão, quando ele aceita a Jesus Cristo como Salvador, ele tem que entender que há perigos em sua caminhada de fé. Isso está claro. E ele tem que viver a vida cheia do Espírito Santo, da palavra, para se desviar desses ataques de Satanás. Quando nós atentamos para essa passagem bíblica, os nossos inimigos nesta jornada, o diabo, a carne e o mundo, se opõem contra a nossa vida em Cristo, contra a nossa vida em santidade, buscando nos levar a um viver pecaminoso, de uma natureza totalmente pecaminosa, para nos afastarmos de Deus. Porém, queridos irmãos, quando nós lemos Efésios 4:27, Paulo nos alerta: não deis lugar ao diabo. É um curto versículo, mas carrega o peso de uma mensagem paulina na autoridade do Espírito Santo de Deus. Nessa caminhada para os céus, devemos seguir a recomendação de Jesus em Mateus 26:41. Ele nos alerta: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Mas se nós temos fraquezas, nós temos Romanos 8:26, o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza para vencer o inimigo, seus métodos, suas astúcias, táticas, para vivermos firmes na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso está claro na santa e preciosa palavra de Deus. Assim, vamos seguindo em frente, não dando espaço à carne, não dando espaço ao mundo e não dando espaço ao diabo. Tiago 4:4 diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, nós devemos atentar para essas particularidades que estamos mencionando. Nesse subponto 1, o diabo é real? Sim, o diabo ele é real. Devemos prontamente, queridos, desprezar as ideias da atualidade que dizem que essa questão do diabo é uma figura de linguagem nas páginas das Sagradas Escrituras. Por outro lado, alguém diz que o diabo se trata apenas de uma ideia. Há alguns também que falam, nesse particular, que o diabo é simplesmente essa ideia fabricada ou criada ou melhorada por algumas pessoas. Mas afirmam que o diabo não é um ser real, que o diabo não é uma pessoa. Alguns chegam a alegar que o próprio Velho Testamento não faz tanta menção do diabo e que o Novo Testamento procurou ampliar essa história firmado em lendas judaicas. Outros dizem que essa ideia da criação do diabo, ela vem dessa perspectiva filosófica dos persas, quando, na verdade, a religião do zoroastrismo cria essa ideia de Satanás. Seria isso verdade? É isso que está sendo veiculado na atualidade. Aqueles que querem negar a existência do diabo buscam ensinar que ele não é uma pessoa, que ele é uma fabricação e que o próprio ser humano é uma pessoa. Essa linguagem diabo que eles dizem é apenas uma figura de linguagem para falar ou representar o mal, para representar um dualismo, a briga entre o bem e o mal.
Primeiramente, nós vamos deixar claro, e eu quero que o professor fale isso, lembrando que nesse livro de apoio eu falo sobre diversos argumentos para provar, à luz da Bíblia, que Satanás é real, desfazendo as colocações erradas. Você pode adquirir esse livro, que na verdade traz mais substância para o que estamos apontando aqui. Nós podemos dizer que o diabo, ele é um ser real. Certa vez, um teólogo estava ministrando aula e ele perguntou: quem crer no diabo? A maioria dos alunos levantaram as mãos e disseram que não acreditava em Satanás ou no diabo. E ele depois perguntou: quem crer na existência de Deus? A maioria dos alunos levantaram as suas mãos, confirmando que acreditavam em Deus. O professor perguntou: se vocês acreditam em um ser espiritual, que é Deus, por que vocês também não acreditam em um ser espiritual, que é o diabo? Nós podemos analisar que as maldades presentes neste mundo, neste século mau, não se tratam apenas de consequências naturais ou escolhas péssimas dos homens. Esses três inimigos, o diabo, a carne e o mundo, estão atuantes neste mundo pecaminoso. Isso está claro na palavra. Há muitos que têm uma ideia do diabo como se fosse um doente, como se fosse um ser com ferro na mão, com um rabo, com fogo na boca. Essa caricatura cômica, ela foi criada no período medieval, visto que algumas pessoas, alguns teólogos ensinavam que o orgulho fora a causa que levou o diabo à queda, de modo que, para rebatê-lo e ofendê-lo no seu orgulho, usava-se diversas imagens negativas, pejorativas para a pessoa de Satanás. E isso foi se perpetuando de modo que muitos passaram a ter uma ideia errada de Satanás. Satanás não é um ser com ferro na mão, não é um ser com fogo na boca. Satanás foi um ser criado, que na verdade era um anjo, que depois pecou, se rebelou contra Deus e se tornou inimigo de Deus. Nós podemos perceber que o diabo, ele é um ser real, como nós estamos falando aqui. As pessoas querem usar essa linguagem em afirmar que o diabo não é um ser real, que ele é apenas uma ideia, a figura do mal, porque querem tirar a responsabilidade tanto de Satanás como de seus pecados. Mas quando nós lemos a própria palavra de Deus em Mateus, ela vai deixar claro que o diabo e os seus anjos serão lançados no inferno. Satanás é responsável pelos seus pecados. E eu quero dizer aos irmãos e aos professores, o inimigo está usando doutores em teologia, em filosofia, doutores liberais com suas consciências cauterizadas para trazer ensinos, negando o que a Bíblia diz sobre a pessoa de Satanás. Quando nós atentamos para os ensinos do Novo Testamento em relação a Satanás, Jesus foi categórico em falar de suas ações maléficas, do seu poder e de sua maldade. Está em João 8:44, Mateus capítulo 4. Então nós podemos perceber aqui que das 25 vezes que Jesus faz menção nas 29 passagens que descreve a ação de Satanás, ele fala de Satanás como um ser real que trabalha de modo maléfico. Voltando para o Velho Testamento, nós temos 7 livros que tratam e falam sobre as ações maléficas desse inimigo feroz. Nós temos 3 livros que tratam sobre o Satã no Velho Testamento. Veja bem, 7 livros que falam sobre as ações maléficas de Satanás e 3 livros que falam sobre Satã. O livro de Jó, o livro de Crônicas e o livro de Zacarias. Todos falam, os 3 mencionam a ação maléfica desse ser Satanás. Não como figura de linguagem, não como ideia, nem como personificação do mal, mas sim como um ser que, na verdade, se opõe a Deus e aos seus projetos. Então, de imediato, afirmamos que o diabo é um ser real. E quando nós falamos que ele é um ser real,
nós podemos aí no ponto 2 fazer a descrição de Satanás. Primeiramente, afirmamos que ele é um ser que tem personalidade. Ele tem vontade, ele tem intelecto, ele tem intenção, razão pela qual monta seus ardis, seus planos contra a igreja do Senhor. Em 2 Coríntios, Paulo diz para nós não ignorarmos os ardis de Satanás e termos cuidado com os seus métodos ardilosos, que na verdade ele mantém estrutura para destruir as nossas vidas. É como uma caça feroz, que ela planeja toda a sua técnica para pegar a sua presa. Então, quando nós falamos que ele é um ser que tem personalidade, estamos dizendo que ele tem inteligência, que ele tem raiva, ele tem desejo, ele tem vontade própria. Tudo isso aqui está na própria palavra de Deus. E como já falamos, Mateus 25, 41, deixa claro que o diabo e seus demônios serão lançados no inferno por serem responsáveis pelos males que eles causam nesta terra e também nas pessoas. Portanto, nós podemos observar que no subponto 3 estamos falando sobre a identidade do inimigo. O cristão, à luz da Bíblia, ele tem relatos precisos, os quais revelam a identidade pessoal desse grande opositor, desse nosso inimigo, que trabalha para atrapalhar a nossa salvação. Quando lemos Efésios 6, Paulo diz que no momento em que se inicia a vida cristã, esse inimigo já está ativa. E para vencermos, nós temos à nossa disposição a armadura necessária. Mas é bom lembrar que quando a Bíblia fala sobre a identidade desse inimigo, ela o descreve primeiro como serpente, revelando a sua astúcia, sagacidade. Fala de Satanás, que é mencionado 52 vezes, que quer dizer adversário ou opositor. Diabo, que aparece 35 vezes na Bíblia, quer dizer acusador. Maligno revela o seu caráter maléfico. Dragão vermelho, a sua natureza feroz. Tentador, ele faz de tudo para nos destruir e atrapalhar a obra de Deus. Ele nos tenta, assim como fez com Eva, lá em Gênesis 3, assim como fez com Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, verso 1. Importante salientar que quando nós observamos Satanás como tentador, nós temos os dois inimigos que já estaremos falando, nós temos a carne e nós temos o mundo. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado quando engodado pelas suas próprias concupiscências. Ou seja, o diabo se vale da fraqueza da carne, o diabo se vale do mundo pecaminoso para nos levar à queda. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco, se é dinheiro, se é mulher, se é fama. Então, ele trabalha nessas fragilidades. Então, ele é o inimigo que está do lado de fora, se aproveitando das ocasiões para destruir as nossas vidas, as nossas almas. Por isso que somos recomendados a orar e a vigiar. Ele também é descrito na Bíblia como Beuzebu, chefe dos demônios, como Belial, uma pessoa má e sem valor. É assim que a Bíblia fala de Satanás. Quando nós tratamos sobre a origem, a natureza e a obra de Satanás, no Novo Testamento podemos ver isso claramente e podemos dizer que a Bíblia o descreve como príncipe deste mundo, está lá em João 12, 31. A Bíblia o descreve como Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4. E a Bíblia o descreve, à luz de Efésios 2, 2, como príncipe da potestade do ar. Não podemos descansar. Temos que vigiar e orar, conhecer esse inimigo para que ele não venha nos derrotar e nos atacar com os seus métodos. Em prosseguimento, nós temos agora, no ponto 2, o nosso segundo inimigo, que é a carne. Essa palavra sarx, no grego, ela tem o sentido de apontar para a nossa natureza humana, para o nosso corpo, bem como para a natureza carnal.
o querido professor, o superintendente, o aluno, deve entender que essa palavra carne, à luz da Bíblia Sagrada, ela tem esses dois sentidos. Mas por diversas vezes, quando Paulo fala da carne, em especial em Romanos, como também, por exemplo, em 1 Coríntios 3,3, ele está falando da carne no seu aspecto da natureza pecaminosa. Quando vamos para Gálatas 5, 19 e 22, Paulo, quando vamos para Gálatas 5, 19 a 21, Paulo está mostrando ali as obras da carne, dando evidências da natureza carnal com os seus males, ok? Então, Sachs pode falar totalmente do organismo humano, do corpo humano, bem como apontar para a natureza humana afastada, a natureza humana separada de Deus. Então nós podemos atentar para isto claramente. Essa carne, quando se fala dela na natureza pecaminosa, é que ela tensiona, ela deseja andar de modo independente. Ela não quer Deus. Basta você ler Gênesis 6:5 para você compreender como é a natureza pecaminosa. Ali você vê a carne reinando, você vê a natureza pecaminosa afastada de Deus, sendo dirigida pelo poder das trevas. O que quer dizer essa palavra carne na perspectiva do Novo Testamento, bem como na perspectiva teológica? Quando você atenta para essa perspectiva teológica, a carne aqui ela é descrita como uma natureza pós-queda. Deus faz o homem, que é o corpo, que é a carne, como diz Maiperma, a bainha da alma é o corpo. Então você pode observar que você tem aqui esse ser que tem um corpo humano, esse ser que tem alma e espírito, e na verdade o corpo aloja a ambos, mas esse corpo vai herdar, após a queda, o que nós denominamos de natureza pecaminosa. Basta você ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, verso 39, e você vai ver que Paulo ali está falando do corpo. Quando você lê Romanos 8, verso 6, Paulo está falando da natureza pecaminosa. Então, a natureza pecaminosa é aquela ação do homem carnal de obras pecaminosas que querem andar sem Deus, independentemente de Deus, ok? Quando nós atentamos para Romanos 8:8, Paulo diz: aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, quando nós falamos de um mundo sem Deus, nós estamos dizendo que é um mundo fora de Deus. As obras que os homens praticam sem Deus, descritas em Gálatas 5:19 a 21, na verdade, brotam de corações que não têm compromisso com Deus, de vidas separadas de Deus, ok? Então nós devemos atentar para isto. Quando nós analisamos essa questão da carne ou das obras carnais, elas são perigosas, porque na carne você pode ter uma piedade falsificada, na carne você pode ter uma religiosidade formalista, na carne você pode ter uma religiosidade carnal. Paulo, ele tinha uma religiosidade carnal, de formalismo. Basta você ler Filipenses 3, verso 3 a 6, quando ele fazia algo para, na verdade, obter a salvação, se demonstrando zeloso, mas não era. Então nós temos que ter todo o cuidado. A carne, ela é sempre perigosa. Na perspectiva bíblica, a carne pode ser vista como um tecido muscular. A carne, ela pode ser vista como um corpo inteiro, está em Êxodo 4:7. A carne, ela pode ser apresentada como o lado fraco do ser humano, Salmo 78, verso 39. A carne, ela pode expressar a natureza humana deixada à vontade dos desejos pecaminosos. E o apóstolo João, ele mostra claramente para nós que a carne, no seu desejo pecaminoso, ela se manifesta na concupiscência da carne, que vem dominado por desejos totalmente contrários ao querer de Deus.
Paulo deixa isso claramente. E uma pessoa no poder da carne, ela vai manifestar uma vida sem critério, sem pudor, sem levar em conta o que pode ser prejudicial ou não. O mundo na carne é liberal. O mundo na carne, ele não tem temor de Deus. O mundo na carne é totalmente aberto a todas as práticas pecaminosas. Quando nós atentamos para a palavra de Steven Lawson, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que esse mundo na carne, ele cria 4 movimentos. O primeiro movimento é o da liberdade feminina. Vocês sabem que hoje nós temos essa onda do feminismo que, na verdade, ataca a estrutura familiar criada por Deus. Bem como também o movimento gay, que busca contrariar os ensinos da palavra de Deus. A terceira coisa que a vida na carne faz é gerar heresias, movimentos contrários à Bíblia, à ortodoxia. Em quarto lugar, nós podemos analisar que essa vida na carne, ela gera o humanismo secular, que prega a teologia liberal, que prega a nova era, que prega uma filosofia mística, que prega uma vida totalmente contrária aos princípios bíblicos, nega a fé, nega os milagres, nega a santa e preciosa palavra de Deus. Rejeitemos o andar na carne e vivamos uma vida, queridos, cheias do Espírito Santo. Interessante é que quando você lê Gálatas 5:16, Paulo diz assim: andai em espírito. O verbo andar ali é peripateo. Esse verbo peripateo quer dizer caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades. Agora, quando você vai para o verso 25, você tem o verbo stoikeo. Esse verbo stoikeo, ele que é derivado de steikor, ele quer dizer alcançar uma linha reta, regular, andar na fila, na marcha, como andam os soldados, de modo que o cristão, ele tem que conduzir a sua vida em um andar digno pelo Espírito Santo e tem que ter também um andar em linha reta, não sair da fila, manter-se em ordem para poder chegar às mansões celestiais e não viver na carne. Por último, nós temos o inimigo do lado de fora, que na verdade são 2. Nós temos o diabo e o mundo. É o terceiro inimigo do cristão. Há 5 colocações para a palavra mundo. Primeiramente, pode ser vista como terra. Salmo 24, primeiro, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pode ser uma referência às nações conhecidas, pode ser uma referência à raça humana. Em quarto lugar, ao universo. E em quinto lugar, os ímpios maus, as pessoas que não têm Deus na vida. Quando nós analisamos 1 João 2,15, o apóstolo diz para nós não amarmos o mundo. É claro, ele está falando do mundo não no sistema terra, não no cosmo em si. Ele está falando do mundo pecaminoso, da sociedade separada de Deus. Agora, é claro, já dissemos aqui que o diabo, ele usa as coisas deste mundo para destruir a nossa fé. Veja que João, ele deixa claro. Vamos ler 1 João 2,15. Pega a sua Bíblia, abra comigo, olha o que ele diz nesse texto bíblico. 1 João 2,15 está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Veja bem que o apóstolo João, ele começa mostrando aqui que essa sociedade afastada de Deus, ela é dominada pelas paixões carnais, infames, as quais conduzem o homem simplesmente a desejos que são contrários ao querer de Deus. E nós podemos analisar que João, ele deixa claro para nós que isso acontece de 3 níveis. O primeiro, concupiscência da carne. Essa concupiscência da carne revela a natureza humana corrompida, caída, a qual é totalmente dominada pelo pecado e que faz uso da natureza, das coisas
de modo maléfico, de modo pecaminoso. A concupiscência dos olhos. O que isto quer dizer, pastor Aziel? Tudo que é apresentado à vista. Veja bem aqui que, na verdade, envolve a mente e a imaginação. Uma mente e uma imaginação no pecado é coisa terrível. E nós podemos perceber aqui, quando atentamos para isso, vai oferecer apenas atitudes pecaminosas. Uma pessoa com imaginação e a mente dominada pelo pecado vai sempre buscar na mídia coisas horríveis, como, por exemplo, a pornografia, o sexo ilícito. Tudo que ele pega, tudo que ele olha, corrompe a sua vida, porque a sua mente já é corrompida. As suas imaginações são pecaminosas. Ele só pensa em coisas impuras. É a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida fala, na verdade, daquelas pessoas que são vazias de Deus e que manifestam um comportamento de presunção, de vaidade, de egoísmo, de arrogância, de orgulho. Na verdade, tudo que ele faz é no pecado. Mas João diz que o mundo passa. O mundo passa de duas maneiras. Aquelas pessoas que confiam na beleza, no poder, na grandeza. A riqueza passa, a beleza passa, a glória humana passa. Mas a segunda razão, João diz que o mundo vai passar porque o Senhor vai julgar esse mundo pecaminoso. Chegará o dia que o Senhor há de julgar esse mundo com as suas práticas pecaminosas. Portanto, queridos irmãos, nós somos alertados a vigiar e não deixar esse mundo mau dominar a nossa vida. Aqueles que desejam vencer o mundo, ter uma vida santa, é bom lembrar. 1 João 5,19 diz, o mundo jaz no maligno. Mas esse mesmo apóstolo, ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Se nós tivermos fé verdadeira em Cristo Jesus, venceremos este mundo mau. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.